E salve, salve meus queridos! Vamos nós com o quinto capítulo de Liga da Justiça versus Godzilla versus Kong. Neste capítulo, a história se inicia com Lois Lane ainda na Torre da Liga. Ela está conversando com a Mercy, a secretária do Lex Luthor. Lois pretende localizar a Pedra dos Sonhos para ajudar o Superman, e ela acha que a Mercy pode ter essas informações. Mas a secretária do Lex diz que a Pedra dos Sonhos pode estar com um homem-brinquedo, que ainda não foi localizado. A Lois sabe que Mercy tem mais informações, mas que ela não quer revelar. Ela diz para a Mercy que não quer saber nada sobre os planos do Lex. Ela só quer informações que possam ajudar a localizar a pedra. A Mercy pergunta para a Lois se é verdade o que estão dizendo sobre o Superman, que ele está morto. Mas a Lois diz que não, mas que ele só está em má forma. Ela pede para a Mercy para que ela ajude a nivelar o jogo, pois os monstros são uma ameaça maior do que todos já viram. Lois diz que se o monstro foi capaz de derrubar o Superman, o que faz ela acreditar que o Lex Luthor pode controlá-lo. E então, Mercy responde que o nome do monstro é Godzilla, um ser muito antigo com um propósito que parece ser de manter o equilíbrio da natureza. Lois pergunta para Mercy como ela sabe disso. E então, a Mercy responde dizendo que na terra de onde os monstros vieram, existe uma organização chamada Monarca, e eles estudam os titãs há décadas. E agora o Lex Luthor tem todos os arquivos da Monarca. Depois de encerrar a chamada com a Mercy, Lois se depara com a Kara ao seu lado, se lamentando pelo Rei dos Monstros ter feito aquilo com o Superman. Ela diz que no mundo dos titãs não deve haver meta-humanos, e vir para o seu mundo perturbou o equilíbrio da natureza. Lois então diz que quando o Godzilla chegou em seu mundo, ele foi à procura do Superman para restaurar o equilíbrio e preservar a ordem natural de um mundo onde o Godzilla nem deveria estar. E agora, com essas informações, Kara diz que precisa ver todos os arquivos sobre a Monarca. A Lois se lamenta dizendo que ela contou para a Mercy que o Clark não está morto, mas ela nem mesmo sabe se o Superman ainda tem chances de retornar. Neste momento, só o que resta é a esperança. Kara acredita que ele ainda possa estar vivo, mas se elas não fizerem algo rápido, será tarde. Agora, vamos para Atlântida, onde um grande combate acontece entre o Godzilla, um titã e o Kraken, a última defesa do reino de Atlântida. O Aquaman libertou o Kraken depois da chegada do Godzilla, pois eles mal estavam conseguindo combater o outro titã. Libertar o Kraken foi a sua última cartada para tentar deter os dois titãs e não deixar que eles destruíssem o reino de Atlântida. O Hal Jordan fica preocupado por ter mais um titã em campo, mas o Aquaman diz que o Kraken vai manter os dois titãs longe da cúpula, até que possam reforçar as rachaduras da cúpula. Mera diz que no momento essa é a prioridade. O Flash diz que se a cúpula quebrar, toda a Atlântida será esmagada pela pressão da água. A Diana diz que os monstros só estão ali por causa do sinal que atraiu os titãs. O Flash então se prontifica a encontrar logo o dispositivo que está enviando o sinal. Aquaman, Aqualad e Mera irão ajudá-lo a encontrar. Diana e Hal ficarão para proteger a cúpula. Enquanto isso, os três titãs lutam incansavelmente. Godzilla arremessa o outro titã contra a cúpula, e graças ao Hal Jordan a cúpula não é atingida. Mas logo em seguida, o Kraken agarra o Godzilla e empurra ele direto contra o outro titã. A rede de proteção feita pelo Hal não suporta segurar todos os titãs e acaba se desfazendo. Os três titãs atingem em cheio a cúpula, e todos observam torcendo para que o pior não aconteça.
O Hal Jordan utiliza toda a sua força de vontade para reforçar a cúpula com seu anel e evitar que ela se quebre, enquanto o Godzilla e o Kraken lutam em cima dela. O Flash consegue localizar o dispositivo e rapidamente tenta tirá-lo dali e atrair os monstros para longe de Atlântida, e pede para que o Aquaman e Mera voltem para salvar o seu povo. No caminho, o Flash é quase engolido pelo outro Titã, que havia afundado depois do impacto na cúpula. Mas o grande Titã não é mais rápido do que o Flash, que é atraído para longe. Enquanto isso, Godzilla é arremessado pelo Kraken para as profundezas do oceano, um lugar mais fundo, além de Atlântida. O Aquaman pretende seguir os monstros e pede para que Mera lidere a equipe de reparos da cúpula. E então, ele e Diana mergulham no abismo onde estão o Kraken e o Godzilla. Enquanto o Aquaman e Diana mergulham, eles são surpreendidos por uma baforada atômica do Godzilla, que acaba atingindo a cúpula em cheio. Agora, vamos para o Oceano Pacífico do Sul, onde o Arqueiro Verde está escondido no barco da Liga dos Assassinos, que carrega um crânio de um titã. O Oliver diz que ele não tem tanta experiência com a Liga dos Assassinos, e que eles geralmente são problemas do Batman. Mas de uma coisa ele tem certeza: se a Liga dos Assassinos está roubando o crânio de Titã, boa coisa não deve ser. Então, Oliver decide que deve parar a Liga dos Assassinos ali mesmo, e como é noite, talvez ele possa ter uma vantagem para derrubar um por um. Mas antes que o Oliver possa se preparar, ele é surpreendido por um bando de soldados da Liga, e não tem outra escolha a não ser enfrentar todos eles ali mesmo. O Arqueiro Verde claramente nota que está em desvantagem e resolve jogar uma flecha explosiva no barco. Com a explosão, ele é arremessado para longe e cai no oceano. Agora, a sua única preocupação é obter ajuda. Agora vamos para a localização do Cyborg. Em contato com o Batman, ele diz que analisou todos os arquivos da Monarca enviados pela Lois. Ele também enviou um resumo para o Batman. Esse resumo fala todas as forças e fraquezas conhecidas dos Titãs. Batman revisa os arquivos e pergunta para o Cyborg o que está acontecendo em Atlântida, mas o Cyborg ainda está aguardando uma atualização sobre Atlântida. Ele diz também que, com base nos dados obtidos, o Kong é o mais próximo de um bom cara que eles verão entre os Titãs. O Batman acharia uma ótima ideia ter um aliado de 300 pés para lutar contra os Titãs. O Batman pergunta para o Cyborg se ele verificou as especificações de um projeto que ele enviou. O Cyborg diz que sim, e que é algo muito ambicioso, para dizer o mínimo. E ele pergunta para o Batman se ele realmente quer fazer isso. Batman diz que já está sendo feito, com a ajuda do Flash, o Wally West, os Titãs e outros aliados. Mas o Batman precisa do tipo de ajuda que só o Cyborg pode entregar. Aqui fica evidente que o Batman começou a construir o seu Bat-Jagger, um robô gigante que permitirá que o Batman lute contra os Titãs. O Cyborg diz que irá ajudar, mas primeiro ele precisa interceptar um sinal que estava atraindo os Titãs. Se trata daquele sinal emitido pelo olho do Mechagodzilla que o Lex Luthor pegou no deserto. Se você não viu esse capítulo, confere na playlist aí. De volta à Batcaverna, a Asa Noturna diz que já tem as especificações da esteira cósmica, e agora ele e o Wally podem dar continuidade no trabalho no projeto misterioso do Batman. De volta para a Ilha da Caveira, Supergirl retorna ao encontro de Kong, mas ele não está sozinho. O Gorilla Grodd e seus seguidores estão ali idolatrando o Kong, achando que ele é um deus macaco. Grodd levou o seu grande exército da cidade Gorila para curvar-se perante o Kong,
Mas a Supergirl diz que o Kong não é o seu deus e ele não irá ser persuadido por eles. Grodd diz que sabia que a Supergirl voltaria ali. Kara diz que os truques de controle de mente do Grodd não funcionam contra ela. Mas de repente, Grodd coloca o seu elmo, que parece ter kryptonita no chifre. Com isso, ele consegue controlar a Supergirl e logo ela dá um soco no Kong que acaba caindo. E a Supergirl agora está sob o controle mental do Grodd. No esconderijo da Legião do Mal, os vilões discutem sobre o paradeiro do Homem-Brinquedo. Eles já revisaram várias filmagens de câmeras de segurança onde mostra o Homem-Brinquedo na primeira vez que o Godzilla sai do mar. Mas acontece que depois dali, ele simplesmente desapareceu e eles não conseguem localizá-lo. Mas eles ainda vão continuar com as buscas. De repente, o alarme dispara no monitor. Eles percebem que uma nova fonte foi ativada para atrair os monstros para a Metrópolis. O Cyborg tenta entrar em contato com o Shazam e acaba ficando sem respostas. Billy Batson está muito abalado e se culpando pela morte do Superman. Ele mal responde à Liga. Batman tenta conversar com Billy de que ele não teve culpa do que aconteceu com o Clark e que se culpar pelo que aconteceu não ajuda ninguém. Batman diz que eles vão encontrar uma maneira de ajudar o Superman. O Shazam acha que se a Legião do Mal não tivesse começado, tudo estaria melhor. Então, ele pretende ir sozinho atrás da Legião do Mal para acabar com todos eles. O Cyborg diz que a Legião recrutou vários vilões e mesmo que o Shazam seja poderoso, ele não pode enfrentá-lo sozinho. O Batman diz para o Billy que ele está em menor número e que ele deve manter a cabeça no lugar. E ao invés de atacar, ele deve observar e reportar informações que sejam valiosas para a causa. Mas o Shazam diz que é tarde demais para ele fazer isso. Ele já entra direto no covil da Legião e começa a enfrentar todos os vilões presentes ali. E após derrubar alguns vilões, o Shazam acaba sendo golpeado pela giganta e cai. Já em Atlântida, o Hal Jordan tapa os buracos da cúpula até que seja reparado. Mas acontece que ele não consegue segurar por muito tempo e começa a perder a consciência. Mera e os outros percebem. Ela diz para que o Hal aguente mais um pouco, mas ele não consegue. Mera diz que é devido à grande pressão do oceano. E quando o Hal para de concentrar o poder de seu anel, outros membros da tropa dos Lanternas Verdes chegam para ajudar. John Stewart, Jessica Cruz, Guy Gardner e Simon Baz. Eles ajudam o Hal e continuam remendando os buracos na cúpula até que os Atlantes possam reparar os estragos. Aqualad e Murk chamam a Rainha Mera. Eles estão preocupados pois não há nenhum sinal dos monstros e está tudo muito quieto. E na luta entre o Godzilla e o Kraken, o Rei dos Monstros parece ter dificuldades para vencer o Kraken. O Aquaman aproveita para prender o Godzilla nas correntes que antes prendiam o Kraken. O Aquaman diz que a corrente é feita de um metal muito resistente e que nem mesmo o Godzilla pode escapar. E ele diz que agora a maior ameaça que eles têm está presa e fora do jogo. Enquanto eles retornam para junto dos outros, o Godzilla até tenta acertá-los com uma baforada atômica, mas sem sucesso. Agora, vamos para o laboratório do Lex Luthor, que está finalmente testando o recém-construído Mechagodzilla. O teste é um sucesso. O Mechagodzilla está online e operando sem complicações. E agora, sob o controle de Lex Luthor. Mercy diz que há 4 titãs indo na direção deles. Ela acha que o Mechagodzilla tem algum sistema que está emitindo o sinal e atraindo os titãs. Mas o Lex não quer desativar nada. Ele diz para Mercy deixar que os titãs venham até ele. Lex Luthor está se sentindo muito poderoso.
e não se sente nem um pouco preocupado com a aproximação de 4 monstros indo em sua direção. Lex diz que os monstros precisam aprender quem é o verdadeiro Alpha. E finalmente descobrimos qual é a intenção da Liga dos Assassinos com o crânio de Titã. Eles levam o crânio até um grande poço de Lázaro para jogá-lo. Lá está o mandante por trás de tudo, Ra's al Ghul, que aguarda ansiosamente pelo crânio de Titã roubado da Ilha da Caveira. É evidente que ele irá tentar reviver o Titã para controlá-lo, mas isso é o que iremos ver no próximo capítulo. Então se inscreva no canal se você gostou desse vídeo e aguarde os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Fui!